nós também devemos amar uns aos outros. Na sua visão, no seu pensamento, no seu modo de enxergar as coisas, é, como é que Deus pôde, de alguma forma, expressar o seu amor? Podem falar aí, não precisa ser muito, não. Alguma coisa aí que você tenta, tenta descobrir aí. Como é que Deus pôde manifestar o seu amor? Ninguém tem nenhuma ideia, nenhuma explicação de como Deus manifestou o seu amor pela raça humana? Ele veio, né? Então, A gente fala isso, pastor João, e nas nossas, já falamos isso várias vezes, né? Ele veio, se relacionou conosco, dormiu na nossa cama, comeu a nossa comida, calçou os nossos sapatos. Eu penso dessa forma. muito bem, Lucília. Alguém mais ia falar aí e foi, acho que mutou o Eu ia falar microfone? basicamente isso, né? Quando ele enviou o seu filho, essa foi a maior manifestação de amor, né? Ele manifesta o seu amor de N formas, mas a maior manifestação de amor foi quando ele deu o seu filho para morrer por nós. Vejam só, ninguém errou, está tudo muito certo. Só que por a gente ter sempre uma resposta como essa na ponta da língua, nós esquecemos que a única forma de demonstrar amor é estando em contato com as pessoas que são objetivo ou são o alvo do nosso amor. A única forma de Jesus manifestar o amor dele para com a raça humana era estar em contato com ela. Só que eu não sei por que a gente às vezes acha que nós podemos manifestar o nosso amor, manifestar o amor de Deus às pessoas sem estar perto delas, à distância, sem ter contato com elas. Por isso é importante entender que esse termo relacionamento ficou muito banalizado e ofuscado com o nosso modo de vida da atualidade. A gente acha que relacionamento é estar seguindo alguém em uma rede social. Relacionamento é subir em um púlpito, falar um monte de coisa, ter contato com as pessoas de forma coletiva e esquecer que os relacionamentos são estreitados quando nós temos contato pessoal e individual. Não se esqueçam, para ter relacionamento, nós precisamos ter contato pessoal e individual. Eu volto a falar com vocês. Para mim, desculpem, é a maior perca de tempo, ou perda de tempo, como você quiser usar o verbo aí, ou melhor, já é substantivo, né? Da mesma forma que você perde tempo em fazer as coisas que você não gosta, para mim é perder tempo estar em contato com pessoas que não me conhecem e que eu não as conheço. Nós temos muitos pregadores que são assim referência na nossa igreja. Eu os admiro um montão. Tenho uma estima muito grande por eles. Mas para mim, as pessoas mais valiosas e mais importantes são aquelas que têm contato comigo todos os dias. Nós temos na missão uma pessoa que serve todo dia a gente lá, a Fabi. Para mim, a Fabi é importante. Hoje à noite, encontrei com ela no supermercado. Para mim, é mais importante estar com a Fabi, com o Lucas, com a Sônia, do que com pessoas que eu tenho admiração e só vejo pela televisão, só vejo no púlpito. Para mim, as pessoas relevantes são aquelas que fazem parte do meu círculo mais íntimo. Por isso, quando nós falamos de fazer missão, de cumprir a missão por meio dos relacionamentos, precisamos aplicar esses dois princípios de forma individual, não coletiva, e de forma assim pessoal, tendo contato real, não algo virtual, algo
de verdade. Agora pense comigo aí. Você está pensando em cumprir a missão em alguma parte do mundo, em cumprir a missão fora da sua zona de conforto, em outra cidade, em outra rua. Mas tem uma pergunta. Nas últimas 24 horas, como foi que você se comportou? No que diz respeito a relacionamentos. O que você fez que você conseguiu expandir a sua rede de relacionamentos, tendo contato com as pessoas de forma individual e de forma pessoal, não virtual? A pessoa que você teve contato, que você talvez não conhecia, você conseguiu influenciá-la? Conseguiu levá-la a pensar, a meditar, talvez a considerar uma proposta diferente, uma visão diferente de vida? Agora, essa pergunta é a mais complexa. Quem ainda não se entregou a Jesus e esteve com você, sentiu o toque dele na vida? Porque assim, nós temos dois problemas. Primeiro, nós nos relacionamos muito com pessoas que são da nossa fé. Isso não está errado. Nós temos que ter contato com as pessoas que creem como nós cremos. Só que esquecemos que a nossa missão é encontrar pessoas que ainda não conheceram a Jesus e apresentar o que nós recebemos para ele. E dentro dessa segunda problemática, nós temos dois problemas ainda. Primeiro, nós quase nunca nos encontramos com as pessoas que não têm a fé que nós temos, e quando nós encontramos, nós perdemos a oportunidade de transmitir através do que falamos e de como agimos a pessoa que mudou a nossa vida. Por isso é importante entender que no nível de relacionamentos ou de relacionamento com a pessoa, nós temos a chance de levar para ela algo que só nós temos. E é nesse contato que as coisas têm que ser mudadas. E como que a pessoa que entra em contato com você pode perceber, rompendo esse casulo aí, que é o seu corpo, a pessoa de Jesus? Como eles podem enxergar em você a pessoa de Cristo? Qual o meio que você vai usar para que no seu relacionamento intencional você consiga revelar para ele a pessoa de Jesus? E a pergunta: se você for testemunhar, será que a forma de como você testemunha vai conseguir causar algum impacto na vida da pessoa? E se for causar um impacto, vai ser um impacto positivo ou negativo? Porque é bem verdade que algumas pessoas têm uma boa intenção em testemunhar, mas a forma como que fazem podem causar um impacto mais negativo do que positivo. Agora, pense comigo. Um missionário que se diz testemunha de Cristo por aquilo que ele é e não por aquilo que ele faz. Por isso, num período de 24 horas, 7 dias da semana e durante todos os dias do ano, como é que a forma com que você se veste, as coisas que você faz, as coisas que você fala, da forma que você prioriza as suas coisas, você consegue transmitir para as pessoas que dentro de você tem algo muito maior do que aquilo que ele vê no exterior. Exemplo, prioridades. Nós encontramos hoje muitas orientações financeiras. É muito bem verdade que nós temos que organizar as finanças para que o futuro, quando se tornar presente, não nos pegue de surpresa. Só que tem gente que prioriza tanto esse tema de recursos financeiros que tudo mais é negligenciado. Ou prioriza atividade física e tudo mais é esquecido. Por isso, é através da forma que você vive, da forma que você faz as coisas, que as pessoas vão conseguir enxergar em você o que move a sua vida. O problema
do relacionamento genuíno, aberto, intencional, individual e pessoal é que você se revela. As pessoas vão ver realmente quem você é e aquilo que move a sua vida. Quantos ícones da sociedade e da igreja têm uma vida dupla? No público, são os melhores exemplos de equidade, de bondade, de respeito, mas quando saem da vista do povo, quando entram em contato íntimo com alguém, acabam se revelando tão pecadores ou mais do que a gente, mais complexos do que a gente mesmo. É por isso que nos nossos relacionamentos, a pessoa de Jesus tem que ficar evidente para que as pessoas, de alguma forma, consigam ver em nós aquilo que vai transformar a vida dela. E volto para o problema inicial. A gente só vai conseguir fazer isso se realmente Jesus estiver em nossa vida. Por isso, antes de sair para o campo missionário, perto ou longe, dentro ou fora de casa, é imprescindível que o nosso coração já tenha sido rendido a Jesus, para que através da vida dele, transpassando ou minimizando a minha, as pessoas consigam ver que ele é o agente, é o detentor, é o responsável da minha vida. Agora, quando a gente fala de relacionamento, para pregar através da minha vida, daquilo que eu sou, não só daquilo que eu tenho ou que eu faço, você precisa definir quais são as pessoas que você quer influenciar. E já vou dizer, o seu público-alvo são aquelas pessoas que estão perto de você. São as pessoas que vão ser tocadas pelas coisas mais simples que você faz. As coisas mais, como eu vou dizer, mais triviais, mais comuns, que são mais recorrentes, que você sempre repete. É através de atos como esse que você vai conseguir tocar aqueles que estão perto de você. E quando você sai para o campo missionário, a primeira coisa que você precisa entender, que tem que fazer naquele lugar que você for, não sei onde será, é estar perto das pessoas e se revelar a elas. Porque através de tal revelação, que elas vão conseguir entrar na sua vida e ver que Jesus é o fator diferente, é a incógnita que dá sentido a essa equação inexplicável da sua vida. Por isso, ao se relacionar com as pessoas, com atos simples, comuns, cotidianos, corriqueiros, elas vão ver que existe algo diferente em você. Mas tudo isso não acontece por casualidade. Lembre-se que na aula passada nós falamos sobre planejamento, sobre planos. Ao se encontrar com as pessoas, existe um plano que deve ser feito. Primeira coisa, desenvolva a habilidade de ouvir. Eu não sei se no nosso meio nós temos algum psicólogo ou psicóloga. Tem alguém aqui? Não? Para mim, assim, eu vou ser bem superficial na minha análise. A pessoa que ganha o dinheiro mais fácil desse mundo é psicólogo. A gente sabe que tem muito mais coisa envolvida por trás disso. Mas a função do psicólogo, em tese, é arrumar um sofá bonito, um divã, colocar uma pessoa sentada lá para que ela fale e ele possa ouvir. Ele só vai ouvir. E eu fico imaginando, recebe para ouvir as pessoas. Será que se a gente não, se a gente conseguir desenvolver essa habilidade
de ouvir as pessoas. Será que muitas pessoas vão nos procurar para contar, para dizer, para revelar, para poder falar? Porque nesse mundo conturbado, ninguém tem tempo para ouvir os outros. E você precisa desenvolver essa habilidade de ouvir. É por isso que nós temos 2 ouvidos, 2 orelhas e uma boca só. Deveria ser para poder ouvir mais e falar menos. Só que a gente não consegue ouvir os outros. E temos aquela velha máxima: todo mundo está preocupado consigo mesmo. Só eu me preocupo comigo. Só que, para a missão, a prioridade não é mais você, são os outros. Por isso, desenvolva essa habilidade de ouvir. Desenvolva a habilidade de prestar atenção nas pessoas. E quando você ouve mais, você acaba descobrindo mais. Além de ouvir, aquela coisa que já falamos antes, é conexão pessoal, não é virtual, não é através de um clique, não é pelo WhatsApp. Se fosse assim, a gente poderia ter a família nossa só por conexão de rede social. Mas como é bom estar em casa, estar com a família, estar com os amigos, estar perto, poder tocar, poder abraçar, poder estar junto. Por isso, estabeleça uma conexão pessoal. Como você vai ouvir muito e você vai ter essa conexão profunda com a pessoa, promova uma atitude de encorajamento. Você vai ver que tem muita gente que está numa deprê sem precedentes. Muita gente que está sem saber o que fazer porque olha para si mesmo e acaba vendo a pior coisa que existe nesse universo. Mas é você, o responsável ou a responsável, de encorajá-lo a avançar, a despeito de ser o que for, de viver como viva, encorajá-lo a avançar, a não desistir, a não retroceder. Cada dia ele tem a chance de recomeçar, de refazer, de reformular. Então, promova essa atitude de encorajar. Seja interessante aos outros, mas estando interessado neles. E quando eu falo interesse, não é para tirar proveito pessoal. É interessado no bem-estar deles, no crescimento, no desenvolvimento e, sobretudo, na salvação eterna. Seja interessante, porque quando a gente fala de ser interessante, tem gente que é tão interessante, que chama tanta atenção, que os demais são apagados. Tem gente que chega para um ambiente, chama a atenção de todo mundo. Todo mundo quer ouvir, quer tirar foto, quer falar. É importante ser interessante, mas interessado nas pessoas. Você não é o centro do processo missionário. Você é um recurso para salvar outras pessoas. Por isso, não chame a atenção para você. Não seja o mais bonito, o mais inteligente, o que sabe tudo. Sempre que falarem alguma coisa, você tem a resposta, você tem a solução. Isso não é benéfico e muito menos verdade, porque nós sabemos que tem muita coisa que acontece com os outros que também acontece com a gente. Agora, você precisa ganhar o direito de testemunhar. Entendeu? O direito. A pessoa tem que dar a você o espaço para testemunhar para ela. Mas para acontecer isso, você precisa ser um amigo genuíno. Não um amigo fake. Não uma versão daquilo que é um amigo. Se você se torna amigo de verdade, genuíno, você vai ter o direito de falar a verdade que você quiser, de testemunhar da forma que você quiser. Mas se você não for um amigo de verdade, desculpe, por que a pessoa vai dar ouvido a você? Por que a pessoa vai parar para poder ouvir o que você está falando? Entenda, se você é amigo genuíno, você é mais do que irmão. E quando você fala, a pessoa escuta.
e não seja precipitado. A gente, às vezes, no encontro, quer dar aquele estudo bíblico que revela desde Constantino até hoje, desde os decretos até o fim das 2.300 tardes e manhãs. Queremos passar a Bíblia toda, queremos revelar tudo. Não se preocupe com isso. Faça o seu melhor. Um sentido de urgência é indispensável, mas não se precipite. Não fale o que não deve ser dito naquele momento. Por isso, a coisa certa deve ser dita para a pessoa certa, da forma certa, mas também na hora certa. Não se precipite. E torne claro o seu ponto de vista sem exigir que as pessoas estejam de acordo com você. A gente, às vezes, quando fala algo, não consegue aceitar o contraditório. Não conseguimos aceitar que o outro tem outra opinião e ele não é obrigado a concordar comigo. Se nem Deus, o ser supremo desse universo, nos obriga a estar de acordo com ele, por que nós queremos obrigar que os outros adotem ou aceitem a visão ou ideia que eu estou apresentando? Se Deus diz, venham, pois, e arrazoemos, por que eu não posso arrazoar com as pessoas? Por que eu não posso aceitar que elas rejeitem a verdade, que elas me rejeitem, que elas não estejam de acordo com o meu ponto de vista? Você tem que ser claro, mas tem que estar preparado para que as pessoas não aceitem a forma com que você diz as coisas. Se você quer apresentar um sermão que vai transformar vidas, que vai modificar a estrutura, a existência de muitas pessoas, não se preocupe em pregar, em cantar, em fazer mímica. Preocupe-se com a sua história. E a sua história, ela tem o começo, tem o meio, mas ainda está em desenvolvimento. A gente acha que a nossa história chegou ao fim. Só que, quando falamos de pregação do Evangelho, a minha história ainda está se desenrolando. Por isso, conte a sua história do passado com a perspectiva futura, mas vivendo-a no presente. A sua história, que está sendo escrita agora, que está sendo feita agora, é o maior sermão que você pode pregar. Melhor do que qualquer outro pregador, que qualquer outro palestrante desse mundo. É essa história que está sendo desenvolvida ao lado de Jesus é que vai ser o maior argumento para transformar corações. Por isso, lembre-se um pouco de como você era, daquilo que você quer se tornar e daquilo que você é hoje. Porque é isso que vai transformar e vai modificar as pessoas. Agora, como eu vou elaborar esse meu testemunho? Comece apresentando como é que você conheceu a Jesus. Lembre-se, é uma conexão individual e pessoal. Você está chamando a atenção, está chamando o interesse para você, mas o seu pensamento final é que a pessoa também assimile na vida dela os seus valores e a sua experiência. Por isso é importante com que a pessoa note o momento mais ou menos exato que você conheceu a Jesus. Quando você conheceu, quais foram os obstáculos que você enfrentou? Como é que foi a sua conversão? Jesus transformou a sua vida quando? Antes, durante ou depois da entrada dele no seu coração? Como isso aconteceu? Porque, vejam, é uma coisa fora do normal. A minha vida é transformada quando Jesus entra no meu coração.
Alguém que nunca ouviu isso, como é que vai entender? É por isso que você é o único recurso para tornar conhecido algo desconhecido, experimental, algo que nunca foi provado. Por isso, coloque-se no lugar do outro, para ver como ele pode receber tal informação. E aí vem o ponto central. Como foi até aqui minha vida com Jesus? O que ele tem feito, o que ele está fazendo e o que eu espero que ele faça por mim. E o que Jesus significa para mim. E o que eu mais valorizo em estar conectado com ele. Por que isso é tão importante? Por que esse aspecto é tão relevante? Por quê? Por quê? Sempre comece com o porquê. E procure alguns textos bíblicos que podem corroborar essa história e que tem um significado especial para você. E contextualize o seu testemunho público. O que é contextualizar? É transformar aquilo que é pessoal para você em uma linguagem que o outro possa entender. Traga da sua casa para a rua, do seu país para um outro país, de uma situação pessoal para algo que os outros possam assimilar. É por isso que quando Jesus pregava, ele usava parábolas, porque ele tentava contextualizar o conteúdo celestial para uma linguagem humana e, além de ser humana, para um público que talvez não entendesse de outra forma. Por isso, ao você falar, tente contextualizar. Ao você viver, tente contextualizar. Porque você é o único recurso que Deus tem nessa terra. E você pode ser o único recurso que essa pessoa que se aproximou de você tenha para conhecer acerca da salvação. Existe uma máxima que diz assim: pregue, pregue, pregue o evangelho. E se for preciso, use palavras, porque nem sempre você vai ter que falar para ser ouvido, vai ter que falar para ser sentido, vai ter que falar para ser notado. Nós podemos pregar e temos que pregar sim, através do nosso relacionamento intencional, sendo duas coisas: individual e pessoal, porque esse é o único recurso para poder acessar corações, e talvez corações que não se abram com facilidade, a não ser com essa chave certa, que pode levar para dentro dele a pessoa de Jesus. É isso aí, Sônia.